1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler, eu quero ler com você, a partir do versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou ler só o versículo 1 do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Pai, te agradeço pela leitura da tua palavra. E peço que o Senhor acrescente bênção a essa enquanto eu estiver falando. Irmãos, essa Coríntios é uma carta que Paulo escreve à igreja na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma grande cidade naquela época. Era uma cidade que vivia debaixo de uma forte influência da Grécia. Os gregos dominaram o mundo não pela força da sua espada, mas pela inteligência, pela sabedoria e pelas suas filosofias. Tanto que tanta coisa dos gregos nós conservamos na nossa filosofia e na nossa cultura até os dias de hoje. Quando Roma invade a Grécia e pensa que conquista os gregos, na verdade foram os gregos que conquistaram Roma. Porque quando eles lançam mão da Grécia, os gregos levam a cultura para dentro de Roma, e não pela força nem pela espada, mas pela sabedoria. Eles então dominam os romanos. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que os gregos e Corinto, por estar debaixo dessa influência muito forte da Grécia, eles valorizavam muito a filosofia. Muito. Eram grandes filósofos e tentavam filosofar tudo. E os coríntios, ao receber a palavra de Deus, ao receber a fé, eles também começaram, nessa veia, tentar entender Deus através da filosofia. E isso foi problemático e começou a gerar muito problema. Porque eles não estavam conseguindo chegar a lugar algum com isso. Desculpa, irmãos. Garganta seca com esse tempo ressecado. E Paulo, então, vendo que eles valorizavam demais a sabedoria humana, a filosofia, e vendo que eles não estavam chegando a lugar algum com aquilo, Paulo, então, ele escreve uma carta. E o que me chama a atenção é que no capítulo 1, versículo 18, Paulo fala da loucura da cruz. No versículo de número 19, Paulo diz, eu destruirei, Deus falando,
destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. No versículo 22 diz, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. O que era muito notório entre eles. Mas no versículo 27 ele diz, mas Deus, eu gosto muito desse texto. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. E as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe, me chama a atenção isso. Paulo está falando, tentando convencer aquele povo sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, e não a sabedoria humana, que eles colocassem o foco ali. Mas o que me chama a atenção é que no meio dessa fala de Paulo, de repente, ele para e fala, existem 3 tipos de pessoas. E ele começa a citá-las. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Nós, como cristãos, convivemos com pessoas assim. Pessoas que são espirituais, pessoas que são naturais, pessoas que são carnais. O espiritual é aquele que realmente crê na palavra e procura obedecer a Deus e procura ter uma vida não religiosa, mas uma vida de relacionamento com Deus. Porém, o carnal, ou melhor, vamos deixar o carnal, sim, o carnal. O carnal é aquele tipo de gente que está com a gente, está no nosso meio, mas o testemunho dele, o caráter dele é tão ruim. É tão ruim. Sabe, é gente que não agrega, é gente que não acrescenta nada na nossa vida. É gente que vive com a Bíblia na mão, mas vive enganando, mentindo, trapaceando. Sempre tentando levar vantagem em cima de alguém. Vive com uma aparência, mas maltrata a família, maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata os filhos. Esse é o carnal. Paulo não está falando de gente lá de fora. Paulo não está falando de gente que está lá fora aprontando nos bares, nos motéis, nas boates, Não, Paulo não está falando. Paulo está falando para um povo da igreja de Corinto, para os cristãos. E Paulo também fala de o homem natural. E é sobre esse homem natural que eu quero me deter falando nessa noite, seguindo essa série que nós estamos trabalhando sobre a rota do avivamento. O homem natural. Você. Se nessa noite você fosse preencher um questionário no qual você teria uma pergunta: você é uma pessoa natural, espiritual ou carnal? Como é que você se definiria? Como? O homem natural talvez seja um dos que estejam em maior evidência. E o que me chama a atenção é que o homem natural, ele é o ponto do meio. Ele não é nem espiritual, nem carnal. Mas o fato de ele ser do meio, não quer dizer que ele seja o equilíbrio. Quer dizer que ele está em cima do muro. E qualquer decisão, qualquer momento, ele pode decolar. Mas a qualquer momento, ele também pode afundar. Esse homem carnal, esse homem natural que a Bíblia fala, é gente legal. Sabe, é gente bacana. Agrada todo mundo, mas só não consegue agradar a Deus. Por que ele não consegue agradar a Deus? Porque ele não tem posicionamento. Na mesma hora que ele está aqui, ele está ali. Ele quer agradar a tudo e a todos. Perguntaram ao presidente dos Estados Unidos um dia, qual é o segredo do sucesso? Ele diz, o segredo do sucesso eu não sei te falar, mas eu conheço o segredo do fracasso. E aí eles disseram, então diga para nós qual é o segredo do fracasso. É querer agradar todo mundo. E o homem natural, ele fica aí assim. Ele não é, mas também não pode dizer que não é. Talvez, se nós encaixássemos ele em uma outra passagem da Bíblia, ele seria aquele cara lá, do que a Bíblia fala lá de Efésios, que não é quente e não é frio. Ou numa parábola, não numa parábola, mas num dos encontros de Jesus, talvez ele seria o jovem rico,
que fazia tudo bonitinho, fazia tudo como manda a religiosidade, como manda o cerimonialismo, todo o protocolo, ele tinha tudo. Mas faltava alguma coisa nele ainda para se aprofundar no relacionamento maior com Deus. O homem natural que eu me refiro não é uma pessoa de má índole, não é uma pessoa, um mau caráter, não. Pelo contrário. É uma pessoa da melhor qualidade humana, se assim posso dizer. Mas é só isso, humano. É só gente boa. Só gente boa. Ele não tem uma espiritualidade na vida dele. Ele não tem relacionamento com Deus. Todo o entorno dele em relação a Deus gira em torno de performance, religiosidade ou cerimonialismo. Ele não consegue se aprofundar. A minha pergunta é: você é conhecido pela sua humanidade ou pela sua espiritualidade? Quando o seu nome é citado, o que eles dizem? Fulano é uma pessoa boa. Ou eles dizem, fulano é uma pessoa de Deus. Perguntaram a Jesus um dia, essa mesma citação que eu fiz agora há pouco, do homem rico: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu disse para ele: por que me chamas bom? Bom é o Pai. Uma coisa é quando eu sou bom, outra coisa é quando a bondade de Deus está em mim, porque aí a glória vai para Ele. O mérito não é meu. Eu estou ajudando não é porque eu sou bonzinho, não, eu estou ajudando porque a Bíblia manda. Eu estou fazendo bem não é porque eu sou bonzinho, não. Eu estou fazendo bem é porque a palavra de Deus diz. E quando você age dessa forma, você não se frustra na vida. Ok? Está entendendo? Se eu te der isso aqui, porque eu sou bonzinho, se você pegar isso aqui e jogar fora, eu vou ficar muito revoltado com você. Mas olha só, que desprezo, desprezou o que eu dei para ele, e não sei o quê, e não sei o que. Você já viu, já aconteceu isso com você? Mas quando você faz, porque Deus mandou, o que ele vai fazer com aquilo, ou o que ele vai deixar de fazer, é problema dele, não é meu, minha parte era entregar. Acabou. Não sou eu que levo a glória, é ele. Mas o que me chama a atenção aqui ainda é a vulnerabilidade de ser um homem natural. Paulo estava falando justamente isso para aquelas pessoas. Por que há uma vulnerabilidade nisso? Pelo fato dele não ser carnal nem espiritual, ele é uma pessoa que vive de altos e baixos na fé. Um dia ele está com Deus, outro dia ele está com o diabo. Um dia ele está dizendo, não, porque nós temos que fazer isso, porque Deus é isso, Deus é aquilo. Então, no outro dia, eu não quero saber mais de Deus, porque Deus não fez isso para mim, porque Deus não fez aquilo para mim, eu não passei no concurso, não consegui aquilo. É um homem natural, ele não é espiritual. Paulo afirma que o homem natural não compreende as coisas de quem? De Deus. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, ou seja, o homem natural, ele não entende o tear de Deus. Diga comigo, tear de Deus. Diga, o homem natural não compreende o tear de Deus. Quando eu digo tear, você sabe do que eu estou falando? Tear? O que é isso, pastor? Aqui em Minas a gente fala tiar. Mas se escreve tear. Mas a gente fala tiar. Tear. Aí eu vou lá quando eu era bem criancinha. E eu lembro da minha mãe e da minha avó. Eu lembro, eu não sei, era uma máquina de madeira. E a minha mãe ficava passando ali umas cordinhas, e trançando aquilo, teando. E depois saía um tapete. No nosso caso, era muito comum. Essa aí já é uma mais evoluídazinha. Hoje, claro, obviamente, existem máquinas, indústrias disso, coisas completamente diferentes do que nós estamos vendo aí. Mas a gente falava tiar. Vou tiar. E quando chegava nessa época de frio, eu lembro da minha mãe, que a gente, não era como hoje, que você chega ali na loja, você compra um edredom, não era assim a vida. Quem está aí acima dos 40 sabe do que eu estou falando.
E aí ficava, né, para fazer ali aquela coxa para a gente dormir, né? Ou outrora, para colocar no sofá, o sofá ia ficando velho, rasgando. Aí não tinha dinheiro para comprar outro sofá, aí então ia tiar e fazia, né? Para fazer os tapetes da casa. Só que aquilo é muito interessante, porque é um ponto, né? Aquilo vai passando ali, e eu me lembro que minha mãe ficava, parece que tinha um rolo de linha. Eu era menino, eu apanhava demais por causa daquilo, porque eu gostava de fazer aquele negócio de bolinha. E o troço saía com aquela linha, e aí é que estava armada a confusão. Tear. O homem natural não compreende o tear, o tiar de Deus. Você não compreende. Sabe quando alguém está fazendo ali está bordando, me vem uma lembrança aqui agora, irmã Corina, só lembra do chinil. Chinil. Quem é que sabe o que é chinil? Gente do céu, eu tenho que ensinar esse povo o que é chinil. Na verdade é chinil, mas nós falamos chinil, né? Deixa isso para lá, nossa, põe a gente velho, esquece esses negócios, vamos vida que segue aqui. Mas vamos falar então do bordar. Bordar, aí você já sabe. Ou fazer o tricô. Que às vezes, há um tempo atrás também, eu acho que a gente não vê mais isso, né? As grávidas faziam, quando sua esposa fez para o Pedro, tricotou, tal, não, está vendo? Geração já se perdeu. O homem natural, ele não compreende o tear de Deus. Ele não compreende o tricotar de Deus. Ele não compreende o bordar de Deus. E porque ele não compreende o bordar de Deus, o tear de Deus, ele não compreende o não de Deus. Existem pessoas, quando ela é uma pessoa natural, ela não é uma pessoa espiritual, ela não compreende o que é o não de Deus. Ou seja, a resposta negativa da parte de Deus, que é um livramento para a vida dele. E resposta contrária da parte de Deus à nossa vontade é o maior gesto de misericórdia da parte de Deus para conosco. Alguma vez, por acaso, você já fez uma oração dizendo: Deus, obrigado porque você me disse não? Deus, obrigado porque você não atendeu o meu desejo. Deus, obrigado porque o Senhor não atendeu a minha vontade. O homem natural, ele não compreende isso que eu chamo de tear. Ele não compreende, porque muitas vezes o não de Deus, a resposta negativa de Deus, é um livramento para a nossa vida. A resposta contrária da parte de Deus à nossa vontade é o maior gesto da misericórdia dele para comigo, para com você. Como um pai. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Quantos nãos você já disse para o seu filho? E o seu filho é o que é por causa dos nãos que você disse para ele. Quantos nãos que o seu pai disse para você, que sua mãe disse para você? E que esses não foram benéficos. Você ficou chateado na hora. Mas hoje você olha para trás e agradece. É esse bordar, é esse tear, que Paulo está falando, que o homem não compreende. E porque o homem natural não compreende o tear de Deus, ele fica se queixando. É possível que nesse momento da sua vida, alguma coisa esteja acontecendo com você que você não tem explicação. É possível que nesse momento da sua vida, você esteja passando, vivenciando alguma situação que você não consegue enxergar. Mas quem olha para uma pessoa que está ali teando, bordando, tricotando, no início, você não sabe o que vai dar aquilo. Mas depois se transforma num pullover. Você está entendendo? Talvez esse é um momento da sua vida que você não consegue uma explicação. Eu acho muito interessante quando o apóstolo, aliás, quando o profeta Jeremias, nas suas lamentações,
Ele diz assim, de que se queixa o homem? Lamentações 3:39, de que se queixa o homem vivente? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. O homem natural, por não compreender o tear de Deus, ele vive o tempo todo reclamando. Ele reclama de tudo, o tempo todo. Todos os acontecimentos na vida dele é uma razão de reclamação. Ele não tem muita coisa para agradecer. Pelo fato dele ser natural, ele só vê as coisas pela ótica humana. E quando a gente olha para esse mundo com a ótica humana, tudo está ruim. Tem nada de bom. Mas quando você olha com os olhos espirituais, mesmo nas coisas ruins da vida, você começa a ver coisas boas. Você começa a dizer, não foi do meu jeito, mas foi bom. Talvez eu não entenda isso agora. Lá na frente eu vou compreender. Talvez eu não sei o que está acontecendo, mas lá na frente, adiante eu vou saber. É gente que olha para a sua vida. O homem natural, ele é alguém que olha para a própria vida e ele não vê progresso. Ele não vê progresso. Ele não vê que ele está crescendo. Ele não vê por quê? Porque ele não consegue olhar com os olhos espirituais. Ele não vê um progresso na vida dele. Tudo está ruim, de tudo é reclamação. Eu me lembro de uma frase de Martin Luther King, um pastor batista. Martin Luther King Jr., ele disse o seguinte: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Será que você pode ter esse mesmo sentimento na sua vida? Eu não sou quem eu queria ser. Mas uma coisa eu também não sou quem eu era. Quando você olha com seus olhos espirituais, é que você começa a ver isso. Vamos parar, vamos pensar um pouco. Adão. Diga comigo, Adão. Lembra do Adão da Eva lá da Bíblia? Quem era Adão? Quem era Adão antes de ser formado? Quem era? Nada. Não, na melhor das hipóteses, então, Adão era nada. E Adão depois se transformou num monte de barro. Depois ele recebe o sopro de Deus. E aquele monte de barro se transforma num homem. E não para por aí. Deus o fez à sua imagem e semelhança. E poderia ter acabado, mas não. Gênesis diz que Deus deu-lhe poder sobre toda criatura que se move sobre a face da terra. Deus lhe deu poder, Deus lhe conferiu o título de dono da terra, dono do planeta Terra. Tudo que se movia sobre a face da terra e das águas estava submisso a Adão. E aí, eles caem na conversinha da serpente, que diz, olha, Deus falou para você não comer, porque se você comer dessa árvore que está do conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar como ele. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Anteontem era nada. Ontem era um monte de barro. Hoje é um homem. Amanhã quer ser Deus? Está entendendo? Você consegue entender? Não há uma satisfação. Você não vê, não, olha, cara, não era nada, veio a ser um monte de barro, recebeu o sopro de Deus, virou homem. Deus agora lhe dá domínio sobre a terra, lhe confere o título de dono da terra, mas não basta. Por que Adão e Eva caíram? Por uma só razão, porque eles queriam ser Deus. Não muda muito quando a gente vê o que está acontecendo aí hoje fora. O homem natural, ele é movido por uma satisfação do momento. E quem é movido por uma satisfação do momento, não entende o tear de Deus. Por quê? Porque Deus está dando um ponto aqui, pensando lá na frente. Só que a gente está de olho no ponto. A gente não consegue ver. Por quê? Porque somos naturais. E esse era o clamor de Paulo. Vocês precisam ser homens espirituais, pessoas espirituais, não naturais, muito menos carnais.
eu estava lendo sobre Jacó. Jacó tinha uma esposa, que se chamava Raquel. Se você conhece toda a história, ele casou com duas irmãs, é um rolo, que um troço doido demais, que começa com Labão, tarará. Não vou entrar nessa história, depois você lê Gênesis, você vai entender o que eu estou falando. Mas Jacó tinha duas esposas, que eram duas irmãs, e Raquel ele amava mais. Você já deve ter ouvido essa história, que ele trabalhou 7 anos para casar com a filha, e o sogro, depois dos 7 anos, diz para ele assim: olha, você quer casar com a minha filha? Então tá aqui. Na noite de núpcias ele trocou a filha, deu a outra. Não, eu quero é aquela. Não, aquela é mais 7 anos. E essa, quem ele amava muito, que era Raquel, a outra, ela tinha filhos, Raquel não. E Raquel, em Gênesis capítulo 30, ela era estéril. Mas um dia, numa discussão com Jacó, seu marido, ela disse para ele assim: dá-me filhos. Gênesis 30, versículo 1. Dá-me filhos, senão eu morro. Diga comigo, dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó então responde: mulher, quem pode dar filhos é Deus. Sabe, irmãos, o que pedia Raquel não era um filho, eram filhos. Dá-me filhos, senão eu morro. E a Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 35, que ela deu à luz a um filho, que foi José. Você conhece a história de José. Mas ela disse: dá-me filhos. E depois, ela teve um outro filho, que foi Benjamim. Só que no dia do parto, o filho nasceu e ela morreu. Dá-me filhos, senão eu morro. Há um ditado que diz: cuidado com as palavras que você fala, porque elas têm poder. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que dá-me filhos, senão eu morro. Será que Raquel, ao pedir filhos, se ela soubesse que isso lhe haveria de custar a própria vida, será que ela teria insistido? Será que ela não teria dito: dá-me um filho, tá bom? Porque, na verdade, todo o plano de Deus na casa de Jacó gira em torno de José. Era só um. Mas ela pediu plural: filhos, senão eu morro. E morreu. E não pôde criar nenhum dos dois. Então, é essa coisa que eu e você precisamos buscar de Deus, que as coisas não é a ferro e fogo. Sansão: eu quero pai, mãe, eu vou me casar com uma mulher, com uma filisteia, não é nada filístia. Vou casar com ela. Casou. Se deu mal. Se deu muito mal. Por final, ele ficou cego, porque os filisteus lhe arrancaram os seus cabelos, porque era a força dele. Arrancaram seus olhos posteriormente, após cortar seus cabelos. E aí, o final da vida dele foi num moinho, como um burro. E possivelmente ele deveria pensar: se eu fosse mais espiritual, não teria caído nessa. O jovem, o filho pródigo, ele foi tão natural: pai, dá minha herança, dá minha herança. Se ele soubesse que o final da herança dele seria ele comendo lavagem no meio dos porcos, teria ele feito esse pedido? E o que dizer dos filhos de Zebedeus? Lá em Marcos capítulo 10, Jesus falando da sua morte, Jesus falando da sua crucificação, Jesus falando sobre o reino de Deus. De repente, os filhos de Zebedeu interrompem Jesus: Senhor, será que não dá para o Senhor dar mais autoridade para mim e para o meu irmão? Não. Nós queremos governar. Eles não estavam tão naturais, eles não estavam entendendo. Jesus estava falando de cruz, eles estavam falando de coroa. Jesus estava falando de dor e morte, eles estavam falando de serem encantados com o poder sobre o mundo e governar na política sobre as pessoas. Jesus disse que eles não sabiam o que eles estavam pedindo, e graças a Deus que Jesus não atendeu. Sabe, é esse tipo de coisa que eu e você precisamos entender.
Porque ontem, os filhos de Zebedeus eram quem? Remadores de barco e remendavam rede. Agora, eles são apóstolos de Jesus, mas o fato de serem naturais e não espirituais, eles pedem para amanhã ser maior do que os outros. Nós queremos ser maior. E aí vem Tiago e diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque você não é espiritual. Por isso a Bíblia diz, nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. E o chamado de Deus para nós é sairmos do status natural e ir para o status de espiritual, para a gente entender este tear de Deus, que é a história de José, é um tear de Deus. Alguém que nasce, logo depois é invejado pelos irmãos, julgado numa cova, posteriormente vendido como escravo, caluniado pela mulher de Potifar, vai parar na cadeia para sair de lá e ser o governador do Egito. Está entendendo o tear de Deus? Deus diz, o libertador virá sobre a terra. O faraó diz, manda matar todos os meninos. A mãe de Moisés dá à luz a Moisés e diz, meu filho vai morrer, então eu tenho que salvar meu filho. E o que ela faz? Eu tenho que salvar meu filho do faraó, porque o faraó vai matar todas as crianças, meu filho vai morrer, já estava matando. Ela pega o menino, coloca o menino no cesto, o menino desce pelas águas do Nilo, lá embaixo quem estava se banhando? A filha de faraó. É o tear de Deus. O que é aquilo ali? Está chorando, traz. Gente, que gracinha desse menino. Pega o menino, chega em casa, faraó, papai, olha o que eu achei no rio, deixa eu criar. Onde é que Moisés foi criado? No palácio de Faraó. É o tear de Deus. É o tear de Deus. E a gente, às vezes, por ser tão natural, a gente não entende isso. Outro dia, há um mês atrás, eu estava conversando com a minha esposa e foi logo quando eu dei um bug, né? O meu médico falou que eu dei um bug, né? Eu disse para ela, olha, não ore para eu ser curado. Eu entendi perfeitamente que aquilo não era uma doença. Era Deus falando, quieta, eu preciso falar com você. Foi 2 meses quieto, só ouvindo. Só ouvindo. Mas Deus, eu estou fazendo a sua obra, e olha isso, eu permito isso acontecer comigo. O tear de Deus. Você está entendendo? O tear de Deus. É esse bordado que eu e você, muitas vezes, nós não entendemos. Por que não entendemos? Porque nós estamos com foco no momento, na situação momentânea. Você não mira o futuro. Você não olha. E quando a gente fala dessa questão do tear, do crochê, do tricô e sei lá, do bordado, eu e você precisamos entender uma coisa. É que o avesso ainda será perfeito. Por quê? Porque a vida com Deus, ela é como um bordado. E esse negócio legal que você vê aqui, ó, depende muito do que está aqui dentro. Porque se o avesso não estiver legal, de fora também não vai estar. E Deus começa a trabalhar na gente, é do avesso. Você entende isso? Deus trabalha com a gente, é do avesso. A arte do bordado, se eu posso dizer assim, ela carrega um ensinamento muito grande para as nossas vidas. E que ensinamento é esse? É que se o avesso do bordado estiver perfeito, o exterior também vai estar perfeito. Porém, se o avesso do bordado estiver defeituoso, o bordado também estará imperfeito. Aí eu te pergunto, Deus permite que as coisas aconteçam ao nosso redor para mexer no nosso avesso. A gente não pensa no nosso avesso, né? Já imaginou uma mão enfiando dentro da sua boca e te puxando para fora? Você ficar do avesso? Então comece aqui dentro. Essa transformação da parte dele começa, é do avesso.
Mas pastor, então por que eu não entendo isso? Porque é a pressa de querer ser terminado. E para cada objetivo, existe um tempo de trabalho na nossa vida. Às vezes tem coisa que Deus vai trabalhar na sua vida 20 anos, 10 anos. Às vezes tem coisa que Deus vai trabalhar na sua vida em 5 minutos. Depende do que você busca, depende do que você está querendo alcançar. Uma coisa é, se você pediu para que Deus te dê, que Deus te trabalhe, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai começar a trabalhar ao inverso daquilo que o homem faz. Enquanto o homem está preocupado com resultados exteriores, Deus está preocupado com o interior. Por isso, cada experiência que nós temos na vida é um ponto no bordado. Às vezes nem é um ponto, às vezes é um nó. Às vezes Deus não dá um ponto na sua vida, Deus dá um nó, para você não prosseguir mais, porque aquilo não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua identidade, aquilo vai ser uma maldição na sua vida. Isso é uma desgraça para você. Então Deus não dá nem o ponto, Ele dá um nó, para parar de vez, para acabar ali, para não insistir mais. Então é certo dizer que Deus começa o seu trabalho em nós por dentro e não por fora. É por isso que o ministério de Jesus começou no deserto e não no templo. É por isso que quando eu comecei a pregar, eu não comecei no altar. Quem conhece a minha história e sabe desde o início, eu comecei nas casas, como se fossem as células hoje. Então nós precisamos entender. Jesus, ele diz assim, olha, Mateus 6:4. O teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Publicamente. Secreto. Secreto é o quê? Avesso. Publicamente. É o que todo mundo está vendo. Secreto, ninguém vê. Secreto, sou eu e Deus. Secreto é a minha intimidade com Deus. Secreto é a minha vida com Deus. Secreto é quando vocês não estão aqui e eu estou sozinho na minha casa, em qualquer outro lugar. O que eu faço no secreto vai repercutir publicamente. Se você quer ter sucesso lá fora, então comece do avesso. Comece a ter sucesso aqui dentro. Porque o sucesso começa aqui dentro e não lá fora. O sucesso duradouro é o sucesso de uma vida com Deus. E eu termino dizendo o seguinte, Paulo termina esse capítulo dizendo o seguinte: mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual entende o tear de Deus. O que é espiritual entende o bordar de Deus. E ele de ninguém é discernido. Por quê? Porque ele tem a mente de Cristo. Meu apelo a você hoje é: seja menos natural e seja mais espiritual. Comece a olhar os fatos ao seu entorno. Comece a olhar a vida ao seu redor com seus olhos espirituais. E você vai começar a entender muita coisa que você diz não entender. Muita coisa você vai começar a ver o tear de Deus. Você vai ver que ele vai... Eu gosto muito do livro de Esther. E eu sempre digo, leia o livro de Esther, leia o livro de Esther, leia o livro de Esther. Porque são 10 capítulos só. 10 capítulos. Uma história linda, que você vê Deus todos os momentos. E em nenhum momento a palavra Deus é mencionada no livro de Esther. Em nenhum momento. Desde o primeiro ao último capítulo. E quando você termina de ler Esther, você diz, puxa, como Deus fez aqui. E ele não apareceu. Por quê? Porque ele estava teando. Ele estava bordando para depois entregar a obra completa. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Deus está bordando em você. Calma. Calma. Amém? Você pode dizer, Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em mim. Feche os seus olhos. Nesse momento agora. Aonde você pensa que Deus está trabalhando na sua vida? Qual área da sua vida que está acontecendo um ponto? Esse tear de Deus, aonde ele está acontecendo em você? Aonde o tear de Deus está acontecendo com você? Talvez você esteja vivendo uma situação que você diz, Deus, eu não entendo.
Eu não compreendo o que está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo. E o Senhor te diz, o homem espiritual, ele compreende todas as coisas, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Deus vai revelar para você. Deus vai mostrar para você. Deus vai trazer clareza para você. Mas você precisa se comprometer em ser uma pessoa mais espiritual, em ser menos natural. Carnal, eu nem cito. Mas eu falo de espiritual e natural. Com seus olhos fechados. Eu quero chamar você a uma reflexão. Você tem sido uma pessoa espiritual? E eu digo, espiritualidade não tem a ver com performance. Espiritualidade tem a ver com fome e sede de Deus. Espiritualidade tem a ver com amar a Deus, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Ser espiritual é tentar ver o lado espiritual de cada coisa. Nós vivemos num mundo físico e material. Segundo a ciência, todas as coisas visíveis, elas são feitas de uma matéria-prima. E nem sempre aquilo que se vê foi feito aparentemente daquilo que é visto. Hebreus fala isso. Ou Romanos fala isso. Romanos. O que eu quero que você enxergue nessa noite, ou pelo menos saia daqui com esse entendimento, é de buscar uma percepção espiritual naquilo que está acontecendo na sua vida material. É tentar entender qual é a matéria-prima daquilo. Qual é a matéria-prima daquela circunstância? Qual é a matéria-prima daquele evento que está ocorrendo com você? Jó passou por uma série de situações cuja matéria-prima era um ataque espiritual. Talvez você não consiga enxergar isso. Ou talvez até coisas que você não está gostando, mas é Deus que está te dando. Porque os embrulhos de Deus não são como os embrulhos de presente do homem, todo bonitinho, com papéis e fitinhas. Muitas vezes, Deus nos dá um presente, embrulhado num papel chamado problema. E quando nós olhamos aquele papel chamado problema, imediatamente nós descartamos. Por causa da embalagem, a gente descarta o conteúdo. E se você é uma pessoa espiritual, você vai perceber que a embalagem é ruim, que a embalagem é feia, mas o conteúdo é tudo aquilo que você queria para a sua vida. Mas quando você não é espiritual, você é uma pessoa natural, você julga pela embalagem, e você já descarta, e você já ignora. Nessa noite, o Senhor te diz, não seja como os coríntios, não seja. Não seja como eles, que tentam ver a vida pela ótica da filosofia humana, pela inteligência humana. Porque a inteligência humana é burra. Ela é tão burra que um movimentinho no planeta Marte é vida. E um feto no ventre de uma mulher não é vida. A inteligência humana, ela é burra. Tão burra
que uma árvore tem mais valor do que uma vida humana. Tão burra que a condenação de quem corta uma árvore talvez seja igual ou maior, muito do que o que matou alguém. Porque a sabedoria humana, ela inverte os valores, ela corrompe. E Deus te chama nessa noite a buscar a inteligência que vem do alto. A inteligência que a humanidade não tem resposta. De onde vim? Quem sou? E para onde vou? Qual é a minha missão nessa terra? Por que nasci nessa cidade? Por que vivo aqui ou acolá? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que eu tenho as habilidades que eu tenho? Essas perguntas te levarão a um contato com o teu Criador. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. E nós oramos a Ti nessa noite em busca, Senhor, de algo que só o Senhor pode nos dar. A mente de Cristo, que é formatada, não por um milagre do Senhor, que desce do céu como um raio na nossa cabeça, mas pelo conhecimento da Tua palavra. Porque a Tua palavra diz em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pelo conhecimento da palavra de Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos agora, nós buscamos agora essa sabedoria que não é humana, essa sabedoria que vem do alto, que passa pelas sagradas letras das páginas da Tua palavra, que nos dá olhos para entender aquilo que, humanamente falando, não é visível, aquilo que nos mostra, não aquilo que os nossos olhos veem, mas o que está por detrás daquilo. Senhor, a minha oração nessa noite é que a nossa consciência seja aguçada, é que o Espírito que está dentro de nós seja vivificado, para que nós possamos ser homens, mulheres espirituais, não naturais. Que ao olharmos para os nossos filhos, que ao olharmos para o nosso casamento, além daquilo que é humano, físico, nós possamos ver aquilo que é espiritual. Porque é ali que está a matéria-prima, ali é que está a razão de ser, ali é que está o motivo, aquilo que gera. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Pai, nós buscamos a Tua face nessa noite. Meu irmão, eu quero te convidar a se colocar em pé agora. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Em o nome do Senhor Jesus. Olhe para dentro de você, para o seu avesso. Para o seu avesso. Aonde é que Deus está trabalhando? É no seu orgulho? Se Deus precisa de trabalhar no seu orgulho, se prepare para a humilhação. Porque o antídoto do orgulho é a humilhação. Aonde? Aonde? Que área da sua vida? Que área da sua vida? Que área da sua vida Deus está bordando? Que área da sua vida que Deus está te virando do avesso? O que você não gostaria que acontecesse, que está acontecendo com você. O que você repugna, mas você está experimentando. Parece que você está como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, sendo levada para o matadouro. É Deus trabalhando no nosso ego. É Deus trabalhando no nosso eu. É Deus trabalhando no nosso eu, no nosso homem natural, para que eu e você venhamos morrer para nós mesmos e ressuscitar para o Senhor, e ver a vida com outros olhos, não como o mundo vê, porque o mundo está cego. Pai, em o nome do Senhor Jesus,
Eu posso fazer uma oração para cair fogo. Eu posso fazer uma oração para que haja curas, para que haja libertações. Mas a minha oração nessa noite é que o Senhor visite o avesso. A minha oração nessa noite é que o Senhor penetre, ó Deus, dentro dessa pessoa, Pai. E em o nome do Senhor Jesus, o Senhor venha trabalhar, ó Deus. O Senhor venha trabalhar na vida dessa pessoa. O Senhor venha transformar essa pessoa de um homem natural em um homem espiritual. De uma mulher natural em uma mulher espiritual. Em alguém, ó Deus, que comece a vasculhar a sua própria vida espiritual e a ver as suas mazelas e misérias. Alguém que realmente se apresente diante do Senhor e diga: Deus, tenha misericórdia de mim e me perdoe e transforme a minha vida e me dê um norte e me dê uma direção. Trabalhe dentro de mim, Pai. Trabalhe dentro de mim, ó Pai. Trabalhe dentro de mim, ó Pai. Trabalhe. Eu quero orar nessa noite. Mas eu quero orar especificamente para aquelas pessoas que nessa linguagem metafórica do avesso entendem que em alguma área da sua vida Deus está trabalhando no seu avesso. Alguma área da sua vida você está extremamente descontente. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você, para que você entenda o ponto a ponto desse tirar, desse bordar de Deus na sua vida. Pastor, eu tenho uma situação que está dificílima. Vem para cá. Eu quero orar com você. Pastor, tem uma situação que eu já não suporto mais, eu já não sei mais o que fazer. Vem para cá. Vem para cá. Pastor, as portas se fecharam para mim de uma maneira que eu não consigo. Eu não consigo entender. Pastor, de repente minha vida virou do avesso. Já ouviu essa expressão? De repente virou do avesso. De repente virou tudo cabeça para baixo, perna para o ar. De repente foi uma virada na minha vida. Uma virada. Uma virada na qual eu não tenho uma explicação. Na qual eu não consigo entender. Na qual eu não consigo entender. Eu já tentei entender. Eu já orei dizendo: Deus, me mostra o que é. Mas eu não consigo entender. Eu não consigo visualizar o todo. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que passa dentro de você. Mas se realmente em algum momento você tem tido de fato uma entrega de Deus na sua vida, você é capaz de olhar para você mesmo e ver que você não é mais quem você era. Talvez você não seja quem você gostaria de ser hoje. Talvez o seu estado desejado ainda não chegou. Mas quando você olha o seu estado atual e você vê quem você era, talvez você esteja muito focado numa área. Talvez você esteja muito focado na sua vida financeira. E você esquece de olhar para a pessoa que você se tornou. O homem e a mulher que você se tornou. A maturidade que você alcançou. Talvez você não tenha aquilo que é material que você gostaria de ter. Mas quando você olha para dentro de você, você vê que a paz que você tem hoje, você não tinha antigamente. Alguma coisa está acontecendo no seu interior.
alguma coisa está sendo transformada dentro de você. Transformado dentro de você. Transformado dentro de você. Transformado. É como quem entra numa grande represa de águas escuras e começa a nadar. É como se você saísse da margem. Imagine isso, você entrando numa represa. E de repente você começa a caminhar, e as águas já não dão mais pé. E você começa a nadar. E você gosta de nadar. E você vai se aprofundando para o meio da represa. Para o meio da represa, você vai nadando, nadando, nadando. Mas de repente, vem uma neblina e baixa sobre aquela represa. E aquela neblina, ela é densa. Você não consegue enxergar um palmo além dos seus olhos. Então o que você faz? Você começa a dar braçada, mas você não sabe mais aonde está a margem. Talvez você está dando tanta braçada, pensando que está indo para a margem, e quanto mais braçada você dá, mais para o fundo você vai. Porque você não enxerga nada, você não entende o que está acontecendo. Mas há um momento que você cansa, e uma voz te diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então você descansa, você para de dar braçadas, e você começa simplesmente a boiar e esperar a morte, porque você sabe que algum momento, você vai afundar. Mas só que sem perceber, naquele descanso, de tanto cansaço, de se esforçar, de bater as pernas e os braços, agora você está tão cansado, que você parou. Só que você não percebeu, que nesse parar, as ondas foram te levando devagarinho, devagarinho, uma onda suave, uma após outra, e você não percebeu, e elas foram te empurrando, te empurrando, te empurrando, te empurrando. Você olha para a esquerda, você vê neblina, para a direita você vê neblina, para frente, atrás, só neblina. Mas num determinado momento, você diz: eu vou experimentar ver a profundidade de onde eu estou. E você tenta afundar. Mas quando você tenta afundar, você percebe que a água onde você está batendo na tua cintura. Porque sem perceber, as águas te levaram para as margens. As ondas te levaram para as margens. É assim que Deus faz conosco. É assim que o Senhor está fazendo com você. As ondas de Deus estão te levando para um lugar seguro. As ondas de Deus estão te levando para um lugar onde você tenha firmeza. As ondas de Deus estão te empurrando, estão te conduzindo, e o Senhor te diz: filho meu, filha minha, não temas, porque eu estou contigo. No tricotar, no bordar, no tirar de Deus, Deus pode não te livrar da tempestade, mas Ele vai estar com você. Ele pode não te livrar de passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele passará com você. Ele diz: se passares pelas águas, elas não te submergirão, e se passares pelo fogo, ele não te queimará, porque o Senhor está com você. Talvez Deus não vai impedir de você passar por essa prova, mas saiba de uma coisa: em todo tempo Ele está com você. Em todo tempo. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Não desista. Não desista. Porque o homem espiritual, ele consegue ver além